Inclusive ontem algumas pessoas disseram, mas não acabou, mas a Covid está aí. Por falar nesse está aí, a gente está vacinando, os hábitos de higiene, toda aquela situação que a gente viveu e aprendeu. E se por acaso, Deus me livre e guarde, volte, e aí, como é que fica essa questão do estado de emergência, pandemia, como é que Sim, fica isso? a qualquer momento a OMS pode recuar e decretar um novo estado de emergência. Isso acontece com várias outras doenças. Isso aconteceu frequentemente, por exemplo, com o Ebola. A própria OMS, em determinados países da África, ela decretou estado de emergência, recuou novamente e depois decretou novamente, dependendo do aumento do número de casos. É possível que surjam novas variantes que tem um potencial mais infeccioso da Covid-19? Sim, é possível que surja. E nesse momento, muito provavelmente, a OMS decretará um novo estado de emergência. Tá? A gente acredita que isso aconteça num período muito próximo? É provável que não. Por quê? Porque a gente conseguiu controlar muito bem com a vacinação. E tudo que a gente precisava era de uma vacina. Surgiu a vacina, uma não, várias vacinas, surgiram as vacinas, e com isso a gente consegue hoje ter uma redução desse número de casos. Mas o mais interessante é o seguinte, a Covid ela ensinou muito para a população. Nós tivemos, por exemplo, para a ciência, foi o maior desafio da história para a ciência. Nós conseguimos, por exemplo, num curto espaço de tempo, fazer com que fossem desenvolvidas vacinas com potencial imenso, com uma capacidade tecnológica jamais vista na história. Agora, sim, e o nosso comportamento? Assim, o que a Covid mudou no nosso comportamento? Justamente isso, a questão de nós nos cuidarmos, cuidar do próximo, porque a partir do momento que a gente recorre a uma vacinação, eu não só estou me protegendo, mas como também estou protegendo o próximo. Eu preciso proteger a população. E a vacinação é uma estratégia coletiva. Então, isso a Covid nos ensinou. Lógico, a gente percebe que tem movimentos anti-vacinação. Isso, historicamente, desde a época do surgimento das primeiras vacinas, isso acontece. Mas é inegável. As pessoas recorreram à vacinação, grande maioria, felizmente, grande maioria recorreu à vacinação e tem recorrido e tem entendido a importância da vacinação, e é por isso que a gente chega agora nessa situação. Eu chamaria de vitória. É uma vitória e nós chegamos graças à conscientização coletiva da população. Hoje, em números, como é que está a situação no mundo, né? Porque a gente sabe que foram, eu até peguei alguns dados aqui, Rafael, deixa eu voltar aqui para o espelho do Manhã Total. Olha, no Brasil foram mais de 700 mil pessoas. Nós perdemos 700 mil vidas. Perdemos ao longo desses 2 anos, quase 3 anos, de pandemia. E esse número, na verdade, se a gente começar a observar, ele foi um número que, a cada morte, para um cientista, quando ele encara isso, uma morte, para a gente que trabalha com desenvolvimento e que a gente precisa agir rapidamente, cada morte para a gente significa bastante, significa muito. Então a gente acaba se solidarizando com aquelas famílias que perderam os parentes. A gente sabe, assim, até mesmo da população mais próxima, nós temos pessoas próximas, nós perdemos pessoas próximas. Isso faz com que a gente tome a gente tenha, de certa forma, uma paixão aquilo que a gente faz, de dar uma resposta emergencial e tentar trazer um pouco de afego a essas pessoas, né? Então, a gente precisa, de certa maneira, entender que foram 700 mil vidas, mas assim, essas vidas, de alguma maneira, elas poderia ser maior esse número, poderia. Mas eu volto a dizer, a importância da vacinação, principalmente nessa etapa final desse estado de emergência, isso foi fundamental para que a gente conseguisse reduzir e evitar um número maior de mortes. Um número maior de mortes, né? Deixa eu trazer algumas pessoas que estão participando antes da gente encerrar aqui. Olha, a Sandra falou que a vida dela mudou tragicamente. Está valorizando mais a vida, cuidando mais da família e tirou o pé do acelerador, né? E olha, ela até emagreceu 17 quilos, está no processo de reeducação alimentar. Uma amiga nossa que está passando um tratamento por ansiedade e depressão por causa da pandemia. É um marco histórico
E essa questão da gente olhar mais para a gente e se cuidar, né, Rafael? É verdade. A questão da saúde mental foi muito comentada na pandemia. É inevitável. Nós estávamos em um estado em que havia muita apreensão do que será no futuro, o que será com os meus filhos, meus parentes, meus pais. E isso traz uma ansiedade, é natural que isso aconteça, mas foi uma ansiedade coletiva, né? A questão da saúde mental, sem dúvida, eu consideraria, para mim, assim, na minha opinião, um marco e aquilo que mais marcou nesse período de pandemia, sem dúvida. Concordo com você. Esse é o Rafael Rezende, imunologista da Fiocruz, conosco aqui, trazendo, né, esse marco para a história da humanidade e explicando cada vez mais para a gente. Faça sempre isso, tá? Esteja sempre aqui trazendo essas informações para a gente, tá? Obrigado, Mônica.